Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos assim como você está, antes de nós assentarmos. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o grande Deus, Autor das nossas vidas, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu estás aqui, Senhor. O Senhor já me ministrou em nossas vidas, através do louvor, através da Tua palavra. Ó Deus, como é bom estar neste lugar. Estamos no melhor lugar do mundo. Estamos na Tua presença. Estamos nos derramando diante de Ti, te suplicando que nos aqueça o coração, suplicando que nos encha cada dia mais, Pai. E que nesse momento, onde a Tua palavra será aberta, que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso entendimento, para compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Que não seja o meditado do meu coração, a minha vontade, o meu querer, mas a Tua santa e maravilhosa palavra sendo ministrada a mim e a cada um dos meus irmãos. Senhor, que honra poder Te servir nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Podem vos assentar. Queria louvar o Senhor pela oportunidade que os nossos pastores nos dão nesta manhã, está ministrando a palavra do Senhor com todo o nosso coração, com tudo que é em nós. Queria louvar o Senhor pela minha família que está toda ali, e hoje eu tive o prazer de ter a minha mãe. Esse ano faz 5 anos que eu estou na igreja, acho que é a primeira vez que ela vem a essa igreja depois que eu estou aqui. Muito feliz mesmo pela visita da minha mãe, espero que não seja uma visita. Feliz demais, amém? Quero também louvar o Senhor, porque esse mês eu fiz 30 anos de casado, amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. É um privilégio, é a melhor coisa do mundo, comemorar 30 anos de casado, amém? Feliz demais pela minha casa, pela minha família, muito feliz pela minha igreja, e por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar, na minha vida, na minha casa, por intermédio dessa igreja, pelo intermédio dos nossos pastores, do pastor Oswaldo, dos pastores que sempre estão nos abraçando, nos dando atenção, nos dando carinho e ministrando a cada um de nós, amém? Queridos, no dia 31, o pastor Paulo falou aqui sobre José, e essa palavra dele tem, como diz o pastor Dinoildo, né, tem trabalhado dentro de a gente. E eu fui de férias, voltei, e José na minha cabeça. Quando eu recebi o convite de estar aqui, ministrando a palavra, o único personagem, o único texto que veio na minha cabeça foi a história de José. Principalmente em Gênesis capítulo 49, versículo 22. Eu queria que você abrisse a tua palavra, a palavra de Deus que está em tuas mãos. Quem não puder tem o telão. Abra a Bíblia, abra também o teu coração, amém? Gênesis capítulo 49, versículo 22. Deus seja louvado. Diz assim o texto, no versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará
com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido. Glória a Deus pela palavra dele, né? Jacó estava nos seus últimos dias, e diz o texto que ele pede para todos os filhos vir ter com ele, e ali ele ia dar a bênção profética de Jacó. E ele chama Rúben, ele chama Simeão, ele chama todos os filhos, e começa a falar, a ministrar uma bênção especial na vida daqueles filhos. Um a um foram chegando, se aproximaram ali. Eu acredito, eu tento imaginar a cena, sempre tento imaginar a cena, é muito importante para mim isso, que ele estava na sua cama, chegando os filhos, e ele fala um por um. Você pode ler isso em sua casa, você vai ver que ele vai trabalhar cada filho: Judá, Isacar, Dan, Naftali, Asser, enfim. Porém, quando chega em José, ele começa a falar de uma maneira diferente. Quando chega em José, ele começa a tecer alguns comentários, a desenhar, a explicar item por item daquilo que estava acontecendo, daquilo que tinha acontecido na história de José, e profetizar bênçãos sobre a vida de José. Eu vim aqui esta manhã para declarar as bênçãos de Deus sobre este lugar. As bênçãos que José recebeu dos altos céus, as bênçãos que José recebeu das profundezas, do seio e da madre, Deus ministra sobre mim, sobre você. E o texto diz assim, olha, versículo 22, mais uma vez: José é um ramo frutífero junto à fonte. Eu não sei se alguém aqui já morou ou conhece, ou já foi em uma fazenda e sabe que perto das águas a plantação é mais bonita. Perto das águas as árvores frutíferas dão uns frutos melhores. Quando você está perto da água, a produção é melhor. E José estava perto, estava conectado com a fonte. E a primeira coisa que eu queria que o Espírito Santo ministrasse em nossos corações nesta manhã: estamos próximo à fonte. Estamos conectados com a fonte. Quem é a fonte? Se você pregar em Salmos capítulo 1, versículo 3, você vai ver que ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, você pode repetir? Tudo quanto ele faz será abençoado, será bem sucedido. José é um ramo frutífero junto à fonte. Junto à fonte. Os seus galhos se estendem sobre o quê? Os muros. E é outra lição, outro princípio que Jacó vê na vida de José. Os muros falam de limitações. Muros falam de eu não posso chegar naquele lugar porque tem algo que me impede. Muro fala de dificuldades. Muro fala de algo impeditivo. Fala de uma barreira, fala de um limite. Eu não posso alcançar porque tem um muro na minha frente. E a pergunta é: o que você não tem alcançado porque tem um muro na tua frente? O texto fala que José lança os galhos sobre o muro. E qual o desafio desse texto para mim e para você?
lançar os nossos galhos sobre o muro, vencer as dificuldades, vencer as adversidades, vencer os problemas. Lance os seus galhos sobre os muros. O que está te impedindo de alcançar? O que está te impedindo de chegar onde você quer chegar? O que está impedindo você de ter aquilo que você tanto precisa, ou sonha, ou almeja? Lance as suas dificuldades sobre os muros. O texto diz que os seus galhos se estendem sobre o muro. E quem conhece a história de José sabe que o pai de José, Jacó, sabia o que estava falando. Ele tinha visto a história. Ele sabia perfeitamente da história. Ele sabia o que José tinha passado. Ele sabia o que os irmãos de José tinham feito com ele. Ele sabia aquilo que José passou, sendo vendido como escravo. Ele sabia que José foi jogado num lugar, num buraco que não tinha água, no meio do deserto. Ele sabia que José foi vendido para um grupo e foi entregue, foi comprado por Potifar. Ele sabia de toda a história. É por isso que ele fala, olha, José venceu as dificuldades, ele venceu os problemas. José estava conectado com a fonte. José era diferenciado de Zebulon. José era diferenciado de Simeão. José é diferenciado de Judá. José era diferente, querido. José tinha uma força diferente dentro dele, porque ele estava conectado junto à fonte. Ele estava conectado às águas. Ele estava conectado ao que era essencial para vencer as dificuldades. Abra comigo Gênesis capítulo 37, por favor. Versículo 1. Diz assim: habitou Jacó na terra dos peregrinos, das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Diga amém. Eu vou repetir. Esta é a história de quem? Ok. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e traziam más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de manga comprida. Havia um carinho especial de Jacó para com José. Eu pensei bastante sobre isso, li algumas coisas também, mas será por quê? Já notou que José se preocupava com as coisas do seu pai? Ele anotava tudo que os irmãos faziam e ia lá, relatava para o seu pai. Ele cuidava do rebanho do seu pai. José tinha algo diferente, porque ele tinha dentro de si alguns princípios diferentes. Princípio da obediência, da entrega ao seu pai. José tinha algo diferenciado, e quando Jacó olhava para José, ele via essa diferença. O que Jacó fez? Uma túnica talar de mangas compridas, linda, perfeita. Aí sim, os seus irmãos olharam e falaram: meu Deus, realmente meu pai ama mais José do que a nós. E o texto continua no versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Havia um ódio dentro do coração dos irmãos de José. Aí, José teve um sonho. Quem já teve um sonho aqui, diga amém. Quais os muros que impediram os seus sonhos? O que te impediu de alcançar os seus sonhos? José teve um sonho e o relatou aos seus irmãos. Aí eles odiaram mais ainda. Meu Deus do céu. Aí a inveja começou a tomar conta de uma maneira forte.
dentro do coração dos irmãos de José. Versículo 6: pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Você vai ser melhor do que nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Vamos continuar? Teve ainda outro sonho. Não bastasse um, né? Teve outro sonho. Vamos ver o sonho dele? E o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram perante mim. Agora até o pai ficou meio assim com ele, né? Presta atenção, olha lá. Vamos comigo aqui, versículo 10. Contando o seu pai e os seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus filhos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, lhe tinham inveja. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. José tinha sonhos. José era um ramo frutífero. José, ele alcançava os lugares que as pessoas não conseguiam alcançar. Que coisa, quantas lições tremendas. Porém, teve um dia que os filhos foram cuidar das ovelhas, e na demora o pai mandou: José, vai lá atrás dos seus irmãos. E José começou a andar, pergunta para um, pergunta para outro. De Hebrom até o lugar que eles estavam dava mais ou menos 100 quilômetros. E ele começou a andar, começou a perguntar, sem desistir. De repente, de longe veio José. Eu não sei você, mas eu queria que você imaginasse essa cena. Versículo 18. De longe ouviram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele. Que coisa. Queriam matar José. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador, aquele que sonha, aquele que tem uma esperança, aquele que tem algo que nutre o tempo todo o coração dele, dizendo que ele vai alcançar, que ele vai conquistar, que ele vai chegar lá. Lá vem o tal sonhador. Vamos matá-lo. Vamos colocá-lo numa situação que ele vai ter que parar de sonhar. E o versículo seguinte, versículo 20, diz assim: vinde, pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos, grave esse finalzinho de versículo aí. E vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Quantas pessoas querem matar os teus sonhos? Quantas pessoas querem roubar aquilo que está pulsando dentro de você? Talvez seja a sua casa, talvez seja seu carro, mas talvez seja a sua família, dentro da igreja, louvando a Deus, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Sua família vai vir para cá sim, mesmo se alguém disser o contrário. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes as pessoas tentam nos roubar os sonhos. Vamos tirar isso dele, porque daí, como que ele vai realizar isso? Rubem, um dos seus irmãos mais velho, falou: não vamos fazer isso não. Pegaram José, no versículo 24, jogaram José em uma cisterna vazia, sem água. Esse foi um dos momentos que eu acho que José falou: e agora? E agora os meus sonhos? E agora, como é que vai ser?
Mas aí ele sentiu a fonte, ele sentiu o sonho, algo Deus estava ministrando dentro dele, dizendo: você vai alcançar. Humanamente falando, é impossível. José perseverou ali. Pegaram a túnica de José, entregaram para o seu pai e falaram: olha, ele morreu. Acabou-se. Acabou-se totalmente José. Foi aniquilado. Acabou José. O texto fala no versículo 35. E levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou o seu pai. Extrementes, os midianitas venderam José ao Egito a Potifar, oficial de Faraó. E aí começa uma nova história. Se você andar um pouquinho comigo na palavra de Deus, você vai no capítulo 39, versículo 1. Diz que José chegou na casa de Potifar. E aí vê a diferença de quem anda tem a fonte e que tem os ramos sempre os braços sempre jogados sobre os muros. O texto diz assim: ó, o Senhor era com José. Querido, o Senhor é com você. O Senhor era com José. José foi levado do Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio. Comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, aleluia, que veio a ser homem próspero e estava na casa do senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Olha que texto. Lagrou José a mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que ele tinha, e desde que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. Aleluia. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Olha, essa bênção é minha, essa bênção é tua, querido. Onde você colocar a sua mão, haverá bênção. Onde estiver, haverá bênção. Mas nós precisamos estar conectados com a fonte. Fala comigo, conectado com a fonte. Tempo todo conectado com a fonte. Tempo todo na palavra, o tempo todo na casa do Senhor, o tempo todo instruído pelo Senhor. José era um sonhador que estava conectado com a fonte. Onde ele chegava, ele tinha bênção. Onde ele chegava, havia prosperidade. Esse mesmo Potifar, na casa desse mesmo Potifar, a mulher de Potifar armou uma com ele. Depois você lê o texto, mas a Bíblia diz que prenderam José. Prenderam o sonhador. Versículo 21. Colocaram José lá na cadeia, lá onde não tem esperança, lá onde não tem saída, lá onde é frio. O versículo 21 fala assim: o Senhor, porém, era com José, e ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ali fazia tudo o que se devia fazer. José foi bênção até onde não existe bênção. José foi bênção até onde não existe bênção. Nesse lugar, José interpreta os sonhos do copeiro, interpreta os sonhos do padeiro. E de repente, José está diante de Faraó. Você lembra dos irmãos de José que tentaram matá-lo? Você lembra dos irmãos de José que venderam eles? Talvez você pergunte agora: Zebulon, aonde está José? Talvez ele diria para você: olha, José está morto. Não, José não está morto. José está lá em Potifar, abençoando a casa
lá na casa de Potifar, abençoando a casa dele. Talvez você pergunte agora para outro irmão de José, Dan, onde está José? Ele está morto? Não, ele não está morto, Dan. Ele está lá na cadeia. Agora ele não está tendo sonhos, não. Agora ele está revelando os sonhos. Ele está revelando os sonhos do copeiro, está revelando os sonhos do padeiro. Ou talvez você pergunte para outro irmão de José, olha, onde está José? Ele vai te responder, olha, José está morto. Olha, José não está morto. Agora José está tendo uma audiência com o faraó, onde o faraó vai colocar o anel na mão dele, onde o faraó vai colocar ele como o senhor da terra, onde o faraó vai colocar ele como aquele que governa o Egito, a maior potência daquela época. Talvez as pessoas vão perguntar, cadê você? Onde você está? Quem é você? Para onde você vai? E você vai falar assim, eu estou em audiência com o rei. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei aquilo que Deus tem para mim. Eu acredito nos sonhos que Deus colocou na minha vida. Eu creio que Deus está comigo. Eu estou conectado à fonte. Eu estou conectado à fonte. Capítulo 42, versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais. Depois que José revelou os sonhos de Faraó, ele chegou com seus oficiais admirados e falou o seguinte: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e tão sábio como tu. Ele está morto? Não. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Ei, lá vem o tal sonhador, querido. Lá vem o tal sonhador. Sonhas e ganharás o mundo. Sonhas o sonho de Deus. Estabeleça a sua vida na presença do Senhor, no altar do Senhor. Seja quebrantado, renovado, recalcado, sacudido, dia após dia. Deus quer nos transformar. Deus quer nos trazer coisas novas todas as manhãs. Deus quer nos trazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Deus quer que você acredite nos seus sonhos. Deus quer algo grande para mim e para você. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-los vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Que coisa! Que coisa! José era o governador daquela terra. O sonho de Faraó dizia que haveria 7 anos de muita abundância e depois 7 anos de muita escassez. E José começou a governar esse povo. E de repente começou a faltar pão na região. E de repente começou a faltar alimento na região. E os povos todos começaram a subir para o Egito. E chegou quem? Os irmãos de José. Chegou Zebulon, chegou Rúben, chegou Dan, chegou todos os irmãos lá. Nós viemos comprar comida aqui. E o texto fala, que a Bíblia diz, lá no versículo 8 do capítulo 42, José reconheceu os seus irmãos, porém eles não reconheceram. E o texto continua. José começa a trabalhar com aqueles irmãos. José começa a dizer a conhecer mais o coração daqueles irmãos. E de repente, José fala quem ele é. Eu sou seu irmão. Eu sou José. José não morreu. O sonho não morreu. José não morreu. Tem algo forte nisso aqui, querido. Estar conectado à fonte está totalmente relacionado à força que Deus vai te dar nos momentos difíceis. Nos momentos onde você vai ter que ultrapassar, vai ter que vencer
os limites, os muros, aquilo que te impede de alcançar o que Deus colocou dentro de você. Talvez seja uma faculdade, talvez seja um sonho especial. Coloque no altar do Senhor. Deus fará coisas tremendas na sua vida. Eu sou José, diz José aos seus irmãos. Eu vivi tudo isso. Capítulo 49, onde nós começamos, para mim estar finalizando, diz assim, agora que lemos o versículo 22, eu queria ler com você o versículo 23. Talvez se você não conhecesse bem essa história, você ia dizer assim: os amados, os queridos. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo no versículo 23? Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrece. Quem são os flecheiros? Os flecheiros estavam ali, eram os próprios irmãos, que atiravam, que jogaram ele na cisterna, que o abandonaram, que o venderam. Que falaram assim: olha, agora nós vamos acabar com o teu sonho, eu quero saber o que você vai fazer. Quais os sonhos que você permitiu que a dor, que a tristeza, que as frustrações, que as mágoas, que as flechas da inveja fossem roubados de você? Talvez você vem de uma família humilde e falaram para você que você nunca poderia estudar, nunca poderia ser alguém na vida. Isso te machucou, te humilhou e te colocou em depressão. Mas eu vim aqui essa manhã para dizer para você: conecte-se à fonte. Conecte-se à fonte. Entrega a sua vida a Jesus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Coloque a sua vida no altar do Senhor e diz: Senhor, eu preciso mais desta fonte. Eu preciso mais dessa palavra. Eu preciso mais desse entendimento. Eu preciso mais desse mover na minha vida. Eu não sei como é que está a sua casa, não sei como é que está a sua família, eu não sei como é que estão os seus negócios, mas vou falar uma coisa para você: conecte-se à fonte. Mesmo que a adversidade vinha sobre a tua empresa, sobre o seu negócio, mesmo que a adversidade vinha sobre a sua família, conecte-se à fonte. Deixa Deus agir na tua casa, deixa Deus agir na sua família. Essa história toda de José, ela fala muito comigo, porque ele estava lá naquele poço, ele estava lá no lugar onde só Deus poderia tirar. Ele estava na mão dos flecheiros. Ah, pastor, eu me magoei, eu me entristeci. Mas é claro, José também se magoou, José também se entristeceu. E o texto diz assim: olha, os flecheiros lhe dão amargura. Mas ele não permitiu com que as adversidades, com que a amargura, com que a depressão, com que a angústia, com que a inveja roubasse o sonho dele. Ele não permitiu com que isso tirasse a força que ele tinha em Deus, na fonte. E em último lugar, o seu arco, porém, aleluia, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Era essa a convicção de José, era essa a certeza de José. Não importa se estão acreditando ou não em mim, não importa se estão aquilo que estão me falando de mim, não importa
que na minha mão o Deus poderoso está firmando. O seu arco tem uma direção, aleluia. O seu arco tem uma mira, tem um alvo. Ela não vai para um lado nem para o outro, ela vai ser alcançada. Está firme. Eu não sei se você já atirou com arco, mas a mão tem que estar muito firme, porque qualquer titubeada você perde o alvo. As mãos de José, mesmo recebendo tantas flechas, tantas dificuldades, tantas calúnias na sua história de vida, ele não perdeu a direção. O meu alvo é Cristo. Em todo tempo a minha vida é Cristo. Em todo tempo é Jesus em primeiro lugar. Tu estás no centro. Tu estás no centro. Tu estás no centro. Convido você a mirar novamente, a olhar para o teu alvo, que é Cristo. O versículo 5: pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos do alto dos céus. Queridos, eu não sei você, mas eu tento imaginar isso, não quando está tudo no lugar, quando a sua conta tem um monte de dinheiro, quando o seu carro está em dias, quando a sua família está tudo bem. É muito fácil você imaginar isso. Agora eu me coloco no lugar de você, que está tudo com a vida toda bagunçada, tudo fora do lugar, tudo sem certeza nenhuma. Eu me coloco no seu lugar e desafio você a entregar a sua vida para Jesus, a se conectar a essa fonte, a sonhar os sonhos de Deus, mesmo diante dos problemas, das adversidades. Os galhos seus subirão sobre o muro, mesmo debaixo de flechada, de vozes contrárias, você vai ficar firme em Cristo. Seu braço ficará firme, o seu arco firme, feitos ativos, sem medo. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você onde você está. As bênçãos de teu Pai excederão as bênçãos dos meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os teus irmãos. Eu tenho uma palavra para você nesta manhã. Você é diferente. Você recebe nesta manhã a túnica de José. Você recebe nessa manhã uma palavra profética de Jacó. Você nessa manhã recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e único e suficiente Salvador da tua vida. Você recebe nessa manhã uma palavra de fé. Eu não sei como está a tua vida, não sei como é a tua história, mas como muitos aqui a começar em mim chegaram aqui sem um alvo, sem uma meta, sem um sonho. E esta manhã Deus está te chamando para alinhar os seus planos aos planos de Deus, alinhar o seu coração ao coração de Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 2 diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos. O texto diz que era a história de Jacó, mas conta a história de José. Eu vou repetir. O texto diz que essa era a história de Jacó, mas era a história de José.
O texto diz que era a história de Jacó, mas conta a história de José. A história do filho está dentro da história do pai. A história é do pai. A história é de Deus, que você vai escrever de maneira diferente. De uma maneira diferente. Cadê o tal sonhador? Coloca a sua vida diante do Senhor. Se você está dentro de um buraco sem água, sem esperança, coloca a sua mão no Senhor. Se você está sem saída, coloca a tua vida diante do Senhor. Entra debaixo dessa unção, entra debaixo deste mover. Deixa as pessoas verem você de maneira diferente, como o pai de Jacó viu José. Você é diferente. Eu queria encerrar dizendo para você: você entrou aqui para Deus mudar a tua vida, para Deus mudar a tua história, para Deus transformar o velho no novo, para que o novo de Deus venha sobre a tua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias.